Olá pessoal, oi para todos. Estou aqui novamente começando mais um vídeo react, tá? Para aquele que não me conhece, meu nome é Romário, Romário Gerson Bezerra. E hoje a gente vai falar dessa mulher aqui, ó, Ana Paulina Luna. Ela é uma congressista, tá? E vamos falar sobre Perdeu o status OVNIs, de voo. E ele né? disse: Sobre Eu tudo realmente não que posso ela tá falar por sobre isso. dentro A lá do gente basicamente não movimento. conseguiu identificar o que No era, sabe? podcast E do Joey aquilo tinha. Rogan. No podcast do Joey Rogan, então a gente vai é, tá aqui debatendo com vocês aí. Vamos ver o que foi que ela descobriu. Vamos ficar por dentro é, do que ela descobriu, né? E tentar entender se ela tem algum plano para resolver essa situação ou apresentar documentos, provas, falar sobre quais são as pessoas envolvidas em todo esse movimento de OVNIs, quem é que está escondendo as informações e entre outras coisas. Vamos ver, tá? Vamos voltar lá. Quando eu estava lotada na Guarda Aérea Nacional de Portland, meu trabalho lá era de gerente de aerodromo. Então eu interagia e trabalhava muito com os pilotos de F-15 da unidade. E assim, houve uma incursão no espaço aéreo quando eu ainda estava na Guarda Nacional. E eu me lembro de ter conversado com alguns dos pilotos sobre isso e ter ficado tipo, o que era aquilo? E eles falaram: a gente não pode realmente falar sobre isso. Ninguém realmente queria abordar o assunto. E pelo que eu entendi, provavelmente tinha sido isso mesmo. O Water? Então, essa era meio que a minha perspectiva. Vale lembrar que eu também cresci na geração de Arquivo X. Sabe, não sei se você lembra do Independence Day de 94. Então, pra mim, especificamente, eu não olhava pra isso com um olhar ou perspectiva de maluco. Eu penso assim, sabe? Nunca se sabe se, tipo, somos realmente os únicos por aí, basicamente. Por que presumiu que, sendo uma incursão secreta sem detalhes, não seria só um avião militar estrangeiro? Leva o jeito que ele tava falando. O que ele disse? Então, ele tinha. Pelo que eu entendi, ele não queria perder o status de voo. E ele disse: Eu realmente não posso falar sobre isso. A gente basicamente não conseguiu identificar o que era, sabe? E aquilo tinha superado eles. Então, essa foi a minha primeira experiência, do ponto de vista militar, com alguém que, basicamente, sabe, existe um estigma dentro da comunidade de voo. Você quer perder sua autorização de segurança? Tipo, sabe, existe esse nível de loucura que as pessoas meio que. Uma marca que vai ficar com você e meio que arruinar sua carreira. Mas ele não tem instrumentos de bordo no jato dele? Bem, naquela época, né? Portanto, é uma plataforma mais antiga. Lá. Ele realmente não queria nem falar sobre isso. E menciono isso porque agora, com nossa investigação e a força-tarefa que lidero, na verdade, a razão pela qual a força-tarefa foi formada foi devido a um evento que aconteceu na base aérea de Eglin, onde eu, o deputado Matt Gaetz e o deputado Tim Burchett respondemos e fomos investigar. Vários pilotos da Força Aérea se apresentaram em relação a incidentes com UAPs, fenômenos aéreos não identificados que ocorreram. Eles alegam. Bom, é uma pausinha aqui. Eu não sou piloto de aeronave nem nada. Não entendo muito bem como é que funciona, mas se a gente pegar o que ela falou ali, eh, falou que não conseguiu absorver nada do piloto, né. É claro que não, tá entendendo por quê? Porque possivelmente, eu vou me arriscar, né, possivelmente, esses cara que é piloto, que estão dentro desse movimento mais secreto, tem tudo ali, um sigilo já acordado entre eles, né, combinado, tá. Daí tem mais, né. E não sabemos também, o que é tratado, em particular no privado com eles, no sentido de que: "Ó, se você abrir a boca, piloto, pode acontecer isso, aquilo, outro com você ou com as pessoas que você ama", algo mais ou menos assim. É possível, porque, pra eles é muita coisa em jogo, né. E esse pessoal que, querendo ou não, eh eh, trabalha, por dinheiro e trabalha idolatrando o dinheiro, tá entendendo? Então é capaz de fazer muita coisa.
Então, assim, você para e pensa, cada um assume a sina que quer, né. Então, se você tá lá nesse movimento, nessa profissão, dentro, dentro daquele quadrante com aqueles tipo de pessoas, né, que fazem parte de um movimento secreto, que muitas das vezes perigoso, né. Então você já entra muitas das vezes sabendo o que pode acontecer, né. É tão assim que quando você vê documentários, muitos pilotos, muitas pessoas dentro desses movimentos do governo que não pode falar nada, quando eles vêm falar, os caras já estão para morrer, já estão velhos, tá entendendo? Alegavam que a Força Aérea estava cobertando o caso. Interessante. Sim, foi isso mesmo. E eu ficaria feliz em entrar em detalhes sobre isso, mas o que eu vou te contar é o que eu vi em Eglon, como os militares reagiram, sendo eu, você sabe, um ex-militar. Por fim, vi a resistência dos militares que se recusavam a dividir informações com o Congresso. Isso é grave. Quando o Congresso, Voz do Povo e órgão de fiscalização é impedido de ter acesso, desde comandantes de base até o alto escalão do Pentágono e o secretário de Defesa, temos um problema. Você acha que é possível que esses sejam veículos do ZEUA? Veículos ultra secretos? Eu. Definitivamente, acho que existe um nível de tecnologia avançada que o governo possui. E eu acho que essa tecnologia pode estar dentro do setor de contratos de defesa. E claro, algumas informações vão ser classificadas. Também posso te dizer, e isso pode soar meio louco, mas com base nas nossas investigações e nas coisas que vimos, existe definitivamente algo que, na minha opinião, rivalizaria com o que conhecemos atualmente da física e uma tecnologia que potencialmente está por aí e que não temos capacidade de reproduzir. Porque, basicamente, seria como largar um celular na época dos homens das cavernas. Então, simplesmente não tem uma tecnologia para desenvolver isso ainda. O que também posso te dizer é que, com base nas nossas entrevistas, e isso é algo que você pode. Espera aí. Vamos dar uma palhinha aqui. Ele perguntou lá, se eu não me engano, se o Pentágono, estaria por trás, né. Não necessariamente que tem que ser o Pentágono, tá entendendo? Não, né. Gente, os Estados Unidos, essa coisa toda, das conspirações que a gente vê falar, não necessariamente que seja o Pentágono e não necessariamente que tenha que ser dentro, do povo, que tem, que tem esses gabinetes, dentro, do governo. Pode ser algo à parte, pode ser algo, exemplo, que tem relação com o governo, né, mas que não seja, esses nomes que tá na cara, como o Pentágono, como Área 51, tá entendendo? Pode existir outras entidades à parte, né, que movimentam aí conspirações, que movimentam, certas situações e que guardam, certos arquivos entre provas e etc, e etcétera. Então assim, porque se você parar para pensar, pode ser o Pentágono? Pode ser o Pentágono, pode ser qualquer entidade bem conhecida, falada aí na mídia, né. Aí você para e pensa, esse povo do governo que encobre essas coisas e que planeja essas coisas, né, eles têm, mentalidade suficiente, né, de, criar algo, sigiloso, secreto, né, tá entendendo? Então, assim, seria deixar muito na cara ser o Pentágono, se a Área 51? Pode ser, e eu creio que tem muita coisa que envolve o Pentágono, Área 51 e entre outras entidades bem conhecidas que eu não sei nem o nome, tá entendendo? Mas assim, para a estrutura que esse pessoal envolvido no governo e envolvido nessa coisa secreta, que envolve o governo, não necessariamente que eles precisam tá dentro de entidades, bem conhecidas, tá entendendo?
pode voltar e assistir nas audiências do Congresso, mas eu realmente consegui perguntar para algumas das testemunhas, sabe? O que são essas coisas? E eles continuam dizendo que são interdimensionais. E aí, quando você fala sobre esse aspecto interdimensional de, sabe, se essas coisas já existiam antes, talvez fora do que conhecemos atualmente como nossa própria dimensão, tudo isso pode soar meio maluco. Mas, no fim das contas, sabe, meu trabalho como investigador é receber todas as informações, decifrá-la. E então, no fim das contas, do ponto de vista do Congresso, se você tem contratados que estão retendo informações ou operando fora da supervisão do governo federal, quero dizer, existem questões orçamentárias. Mas com certeza existe algo que possa te afirmar com confiança que está aí e que atualmente não sabemos como explicar. Então, quando você diz que Peraí, isso peraí. Ela falou de seres multidimensionais, pessoas que têm provas, que conversou, tá entendendo? Velho, você para e pensa. Ela já tocou num assunto mais avançado, né? Seres multidimensionais. A gente estava debatendo aí nos vídeos anteriores do canal sobre os ultraterrestres, né? Lá da cientista, né? Que morreu, a Amy, né? E agora ela cita aqui da possibilidade da crença dos multidimensionais, né? Que possa ter relação com tudo isso, com toda essa questão de OVNIs e do que ela teve acesso com essas pessoas que têm, se eu não me engano, provas ou que ela vamos voltar aqui, gente, para eu não confundir vocês. Congresso, se você tem contratados que estão retendo, sabe, se essas coisas já existiam antes, talvez fora para algumas das testemunhas, sabe, o que são essas coisas? E eles continuam dizendo que são interdimensionais. Olha aí, tá entendendo? As testemunhas, perdão, gente. Então, as testemunhas, né, relatam os multidimensionais, né? Olha, eu já vi relato de multidimensional, dentro das regressões de memória da Cássia Faria, tá entendendo? E a gente vê muito sobre os multidimensionais em filmes, né, porque, assim, eu creio na possibilidade da existência deles, eu creio, né? Eu não posso provar também, mas eu creio nessa possibilidade, é porque daí também já nos remete uma coisa, muito anterior a multidimensional, né, gente. Então você para e pensa, nós tem consciência do planeta há 2000 anos, né, então um multidimensional, bilhões, trilhões de anos de evolução, então assim, nos assiste, de uma forma que nós nem entendemos o porquê ele nos assiste dessa forma, né, porque um multidimensional, qual seria o interesse deles com nós seres humanos aqui limitados e ignorantes, né. Então assim, eu tô curioso para saber. E aí, quando você fala sobre esse aspecto interdimensional de, sabe, se essas coisas já existiam antes, talvez fora do que conhecemos atualmente como nossa própria dimensão, tudo isso pode soar meio maluco. Mas, no fim das contas, sabe, meu trabalho como investigador é receber todas as informações, decifrá-la. E então, no fim das contas, do ponto de vista do Congresso, se você tem contratados que estão retendo informações ou operando fora da supervisão do governo federal, quero dizer, existem questões orçamentárias. Mas com certeza existe algo que possa te afirmar com confiança que está aí e que atualmente não sabemos como explicar. Então, quando você diz que isso opera fora do nosso entendimento da física, o que exatamente você quer dizer? Tipo, o que aconteceu? Com, eu acho. Resumindo de forma simples, eu acho que parte da tecnologia que existe, que seja lá o que essas coisas têm, essas coisas de energia têm, energia. Você? Se quer ver, bem, eles chamam de seres interdimensionais. Eu acho que eles realmente conseguem operar através dos espaços-tempo que temos atualmente. E isso não é algo que eu inventei sozinho. Isso é baseado em coisas que vimos. Isso é baseado em informações que nos foram passadas. E também acho que existe esse aspecto histórico de, sabe, isso entra em questões mais profundas. Teorias e conceitos de religião, e acho que é a história que conhecemos atualmente.
E isso meio que leva para outro assunto, sabe? Você tem a Bíblia moderna, tem esse aspecto dos livros da Bíblia que foram removidos e que explicam e abordam esses temas. E eu acho que estamos em uma época em que temos acesso a uma quantidade imensa de informações. Ó, eu não sou, um leitor da Bíblia, né. Já folheei a Bíblia na época que eu era do grupo jovem da Igreja Católica, ali foi o meu momento, assim, de mais contato com a Bíblia. Mas vocês aí que são, leitores da Bíblia, se vocês encontrar algo relacionado ao que ela falou, de multidimensionais na Bíblia, mas com outro nome, coloque aí nos comentários, pra gente ter a informação, né, que ela acha que possivelmente podem ter tirado da Bíblia, né, mas pode ser que em alguma Bíblia, né, pode ter, não necessariamente com o nome multidimensional, né, que é um nome aí dos tempos modernos, né. Então não vamos também dizer que não está na Bíblia, né. Muita coisa está na Bíblia, de forma metafórica, de forma, configurada, enfim, e que usa os nomes, próprios, daquele tempo, né. Então, assim, só nos resta pesquisar e ver se faz Seja pelas redes sentido. sociais, pelo seu celular, pela internet. E isso está realmente mudando a forma como entendemos, sabe, as origens da vida e a realidade espiritual que conhecemos. Quando você diz seres interdimensionais, quem eles sabem que esses seres são interdimensionais? Como eles sabem disso? Isso, portanto, com base em depoimentos, seria baseado em testemunhas que se apresentaram. Mas o que eu posso te dizer, As testemunhas só souberam que estavam. interdimensional? Não, não, eles já viram coisa. E o que posso dizer, sem entrar em conversas confidenciais, é que houve incidentes que acredito terem ocorrido, onde pessoas muito confiáveis relataram ter ocorrido movimentação fora do tempo e do espaço. Isso é muito vago. Sim. Então veja. Que pena. É. Olha, será que eu vi um portal se abrir? Não. Será que eu vi uma nave espacial? Pessoalmente, não. Já vi provas disso? Sim. Já vi documentação fotográfica de aeronaves que acredito não terem sido feitas pela humanidade? Sim. Existe um significado histórico nisso? Sim, existem vários eventos que remontam, eu diria, talvez até antes do tempo de Cristo, que documentaram isso em textos? Sim. Então, eu acredito que o governo tem acesso a certas tecnologias? Sim, até certo ponto. E acredito que certos contratados possivelmente tenham feito engenharia reversa nessa tecnologia. Acho que é isso que pode explicar os avanços que estamos vendo. Ah, com certeza, essa questão da tecnologia reversa, há grandes chances de terem feito, né. Aí a gente já teria que, realmente crer, né, que naves caíram, né, e que muito, desses avistamentos e de toda essa casuística aí, algo realmente é real, né, e que se, apossaram da tecnologia e criaram em cima realmente uma tecnologia reversa, isso aí há 100% de chance sim, né. Agora os multidimensionais, mano, porque você para e pensa, eh, que o multidimensional, daí ele já não precisa mais, né, de uma ele sim, ele pode ter uma nave, é um multidimensional, mas não que ele precise, né. Pelo menos no meu ponto de vista, né. Então se eu sou um multidimensional, meu Deus do céu, tá entendendo? Eh a minha capacidade de viajar no tempo, dimensões, universos, tá entendendo? Então, assim, a minha capacidade de invisibilidade, né, então,
Ela falou dos multidimensionais, aí partiu aí para essa tecnologia, né, que eles podem ter se apossado e feito uma engenharia reversa, né. Mas aí, os multidimensionais não sei se eles iriam, exemplo, vacilar em termos de deixar uma tecnologia, né. Talvez os extraterrestres, talvez sim, devido a, exemplo, a motivos que não sabemos em termos das dificuldades que eles possam ter em navegar pelo universo e por dimensões e pelo espaço-tempo, e com isso pode sofrer, um defeito em suas naves e daí cair na Terra, e daí o pessoal do governo se apossar dessa tecnologia. Tô dando uma viajada aqui, gente, tem que viajar, que esse sistema aqui vocês sabem, né, se você for muito racional, se você for muito, assim, preso em crenças bem humanas e religiosas, você não consegue refletir, sobre o que ela tá falando. Então me desculpe aí se eu tô viajando na Mas também maionese. acredito que esse é um nível perigoso de informação escondida do povo americano. Porque se você tem um setor do governo federal, que eu posso te dizer, eu, junto com outros 2 membros do Congresso, tivemos o acesso negado a informações na base aérea de Eglin relacionadas a denunciantes. Por causa disso, e a gente pode entrar nessa história e no que aconteceu em Eglin daqui a pouco, mas tivemos o acesso negado e nos disseram que não temos autorização de segurança ou permissão para acessar um programa de acesso especial. Isso é um problema, porque eu deveria representar e ser um órgão investigativo. E aí você tem pessoas não eleitas que estão atuando, basicamente em segredo. E isso é um problema. Isso é um grande problema. Então, como essas pessoas têm autoridade para fazer isso? Eu. Acho que são décadas de informações secretas e confidenciais. E também esse aspecto da comunidade de inteligência que foi fortalecida. E é uma espécie de coincidência de tempo, porque quando você fala sobre as comunidades de inteligência e o que elas fizeram, essencialmente com a confiança neste país, com o povo americano, acho que isso remonta a muito tempo atrás. Mesmo no caso de JFK, eles têm operado basicamente fora da jurisdição do Congresso. E basicamente, até certo ponto, agiram por conta própria até recentemente. Atualmente, estamos presenciando uma grande pressão e um esforço conjunto para tentar controlar essas agências de inteligência. Sim. Então, quero voltar para a questão das evidências. Você disse que já viu evidências. Que tipo de evidência você viu? Já vi foto. Eu já vi. De que você viu fotos? Então, eu estava em uma sala segura e não posso discutir tudo que estava nessa sala segura, mas o que posso dizer é que, com base nas fotos que vi, estou muito confiante de que existem coisas por aí que não foram criadas pela humanidade. Parece absurdo que as pessoas tenham acesso a informações que mostram que existe algo fora de nós que é mais inteligente, ou pelo menos mais capaz do que nós, e elas escondam isso de todos os outros. O que posso dizer é que quando você tem milhares e milhares de pessoas ao redor do planeta, ao longo do tempo, que relataram algo. Certo. Dizer que essas pessoas são loucas, dizer isso, sabe, o próprio conceito de fazer a pergunta, que você pode não estar necessariamente em condições psicológicas adequadas, isso em si já é uma campanha de desinformação para fazer as pessoas se calarem sobre o assunto. E isso é um problema. Sabemos que os Estados Unidos, o governo não tem sido exatamente transparente. E muito do que eles fizeram com o povo americano, especificamente em relação ao tema dos OVNIs, você mencionou. Faz você pensar que provavelmente há algo ali. Se você pensar na motivação que eles tinham com o projeto Livro Azul, quando Ellen Hynek era o responsável pelo projeto Livro Azul, cujo objetivo específico era desacreditar todas as histórias. E no fim das contas, depois de todas as suas investigações, ele acabou. Ó, esse livro azul aí, dessa escritora aí que ele falou, eu não li, tá. Vamos ver de novo o nome aqui que ele fala, vamos ver. Hynek era o responsável pelo projeto Livro Azul, Opa. quando Você mencionou. faz você pensar que provavelmente há algo ali. Se você pensar na motivação que eles tinham com o projeto Livro Azul, quando Ellen Hynek era o Ellen Hynek, tá. Eu tô vendo falar, não, já vi falar do livro azul, mas nunca pesquisei, tá.
Tá aí, gente, um outro tema aí que nós pode até abordar, né. Se vocês quiserem vídeo ou vídeo react sobre esse tal de livro azul, ou algum vídeo relacionado ao livro azul, deixa aí nos comentários. Responsável pelo projeto Livro Azul, cujo objetivo específico era desacreditar todas as histórias. E no fim das contas, depois de todas as suas investigações, ele acabou se tornando alguém que pensou: acho que é algo aqui, mas isso é verdade. Aliás, muita gente talvez nem vá ao Google procurar essa informação, mas você pode realmente pesquisar os relatórios desclassificados do projeto Livro Azul. O que também é interessante, porém, é que quando falamos de tecnologia, certo? A possibilidade dessa tecnologia existir, de mudar a dependência de governos inteiros em coisas como combustíveis fósseis, etc. Sabe, eu acho que todo mundo tem uma obrigação moral de fazer o que acha certo, ok? E então, se você tá numa posição de poder e vê algo errado e não faz nada a respeito, eu acho que, sabe, só de colocar a verdade pra fora para que as pessoas decidam por si mesmas já é importante. Eu não tô dizendo no que você deve acreditar, só tô dizendo o que encontramos nas nossas investigações e o que estamos buscando em relação à transparência. Gostaria de ver o governo federal implementar algumas das ferramentas às quais tivemos acesso, porque acredito que essa informação pertence ao povo americano. E não se trata apenas do EUA. O governo, quer dizer, existem outros países ao redor do mundo que já fizeram coisas parecidas. Olha, já apareceram muito maluco no meu escritório que disseram: sabe, eu já ouvi de tudo. Eu já estive em Marte. Sabe, eu tenho um chip no meu cérebro. Nós, Um cara apareceu querendo entregar um pendrive. Ele me disse para colocar aquilo no computador e que iam matá-lo por isso. Então, Olha aí, já começou a ficar mais interessante, então chega pessoas até ela, né, contando histórias e relatando, né, ter chip entre outras coisas. Olha, chip eu creio que é possível, né, tanto um chip implantado, por um exemplo, por um médico realmente da Terra, né, e dentro da casuística ufológica, né, se tem muito relatos que seres extraterrestres, eles implantam, né, tecnologia no corpo humano, tá. Então assim, é possível, é possível. Eu creio nessa possibilidade, né. Tem documentários na internet, é de um médico, eu não vou lembrar o nome dele, mas se eu, conseguir encontrar o vídeo ainda, que é muito antigo, eu faço até um vídeo react dele. E esse médico, ele tinha alguns pacientes que ele removia essa tecnologia, e vamos se chamar de chip, que removia esse chip do corpo da pessoa, né. E assim, é impressionante de ver, porque coincide, né, com o que ela tá falando, dessas pessoas que procuram ela, né, para falar, de chip implantado e entre outras coisas. Vamos dar continuidade aqui pra gente ver. saiu correndo. Eu me recusei a fazer aquilo. Mas, pelas nossas investigações, posso dizer que há 2 membros do Congresso liderando esses trabalhos. Comigo. Digo isso porque até o último Congresso, se mencionasse o AP ou o OVNI, diziam que, ao investigar isso, arruinaríamos nossas carreiras políticas. Então, por que não perguntar? Se ninguém quer tocar nisso, deve ter algo aqui, né? certo. E assim, nessas investigações, quero dizer, a quantidade de pessoas que vêm até nós, pessoas muito bem-sucedidas, vários membros do Congresso que acreditam na mesma coisa, definitivamente mudou em relação ao estigma que existia sobre divulgação e tudo isso. Então, o que estamos tentando fazer atualmente é que há um grande documentário que foi filmado há cerca de 1 ano e meio, e estamos tentando organizar uma exibição no Capitólio. Mas olha, acho que muita gente diz: ah, isso é uma distração de tudo que está acontecendo no país agora. Tudo que estou tentando dizer é que isso não é uma distração. As pessoas que estão ajudando a divulgar todas essas informações, você tem uma comunidade de inteligência, sabe? Tulsi, Gabbard, Radcliffe, Kash Patel, eles têm sido realmente, em relação às nossas outras investigações, extremamente transparentes e querendo tornar essas informações públicas. Mas isso não significa que dentro dessas comunidades de inteligência não haja resistência. E parte do motivo pelo qual a força-tarefa foi criada, relacionada a coisas como o AP, relacionada a coisas como o caso Jeffrey Epstein, relacionada a outras questões,
Como as investigações sobre JFK, MLK e RFK, é porque, mesmo que não tenhamos autoridade para desclassificar documentos, o que estamos tentando fazer é pressionar essas agências, atuar como um cão de ataque para divulgar essas informações. Ah, tô entendendo. É como se ela fosse colocar uma certa pressão para com essas agências para divulgar esses documentos, né? E ela fala do documentário, né, que foi feito há um ano e meio atrás e que parece que ela quer trazer esse documentário a público, né? Ou criar algum documentário novo em cima do que já foi criado, né, como se fosse fazer uma releitura, se eu não estiver enganado. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, tá. Então assim, eu vejo assim, olha, que igual ela fala, né, que muitos têm medo, né, porque arrisca a carreira pública, né. Então assim, e tem mais, com certeza ela já está na lista realmente dessas organizações secretas, né, que ela está mexendo num ponto em que a gente não sabe, em quem vai doer, né. Então assim, ela está tocando numa ferida, ela está insistindo numa coisa que pode incomodar as pessoas que mantêm isso em segredo, né. Então, assim, ela pode assim, não tô desejando o mal, né, mas tá entendendo? Mas vocês sabem, né, gente, ao longo da história, né, eu sei que ela tá tendo uma boa ação, né, mas você para e pensa, né, até onde as pessoas seriam capazes para calar uma pessoa, tá entendendo? Então, assim, é mexer numa situação muito delicada. Eu sei que o povo precisa, realmente saber a verdade, né, mas eu não boto fé, assim, no momento, tá, eu não boto fé, né, que essas organizações secretas, irão, se deixar intimidar por ela ou com a equipe dela, ou seja, com mais quem que venha do governo, tá entendendo? A gente não sabe o que está por trás, né, gente, né. Porque essas organizações secretas é muito antiga, então quando essa moça nasceu, quantos anos ela tem? O quê? Uns 36, 40 anos? Olhe lá. Então quando essa moça nasceu, essas organizações já, ó, existiu há muito tempo, tá entendendo? Então, assim, eles estão muito à frente em termos de como esconder tudo isso, né, e de como retirar algumas pessoas do caminho, né. Meu pensamento hoje, né, mas eu torço por ela e que Deus proteja ela nessa invernada dela, nessa missão dela, né. Ela vai precisar de muita proteção. Muitas agências foram transparentes e avançamos, especialmente no caso JFK. E ainda estamos buscando desclassificar e pedir especificamente sobre o tema dos WAPs. Qual seria a justificativa para manter uma fotografia de uma nave conhecida absolutamente de outro mundo, longe do povo americano ou do mundo? Por que alguém acharia que isso deveria ser feito? O mais inteligente seria limitar o acesso a essa informação a um grupo muito pequeno de pessoas? E o. Acho que parte do medo é que existem conselheiros que acreditam que o povo americano, ou a humanidade talvez, não consiga lidar com isso. Existe esse complexo de proteção. Mas também tem outro lado. Acho que quando você fala sobre essas coisas, para muita gente, acho que isso pode abalar um pouco o seu mundo em relação ao seu ponto de vista, sob uma perspectiva de fé. E também, como você sequer começa a explicar isso? E tudo que eu vou dizer é o seguinte: olha, a gente pode até entrar em alguns dos livros que foram removidos do que conhecemos hoje como a Bíblia moderna, mas eu li o livro de Enoque várias vezes. E ele, não tô dizendo que essas coisas são anjos, ok? Não é isso. Olha aí, ó.
O livro de Enoque, né, gente? O tão famoso livro de Enoque, que eu não li ainda, não li ainda, mas já vi algumas coisas na internet e tal, né? Então, assim, faz sentido, né, ela ter todo esse posicionamento, ela ter toda essa mente aberta perante os multidimensionais, OVNIs e energia, tecnologia, né, devido à referência que ela tem aí, tá explicado, ao livro de Enoque, né. Vamos ver o que ela tem a Que dizer. estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que dependendo de como você enxerga essa questão de acreditar ou não em Deus, tipo, eu acredito em Deus, eu sou cristã. Tem que ter havido, e há relatos, de que houve outras criações feitas por Deus, mas que nós fomos a criação mais valiosa. Então, acho que isso pode abrir um tema de discussão ainda maior. Dependendo de como Pois é, gente, é isso mesmo, né, que ela falou. Ela tem essa referência do livro de Enoque, né. Ela também não é, assim, fechada só a vamos se dizer, a provas físicas e coisas bem materiais, tá entendendo? Ela tem, assim, uma mente, assim, que tem um grau de espiritualidade, né. Então ela pode ir muito longe mesmo, não nego. Agora vendo esse finalzinho do vídeo aqui, ela pode ir muito longe com tudo isso, né. Eh, eu acho muito perigoso, muito arriscado, né, mas, as pessoas são livres, é o livre-arbítrio, né, é a missão dela e temos que desejar para ela aí boa sorte, né. Seria interessante, tentar, saber mais sobre, a mente dela, né, como ela se identificou pelo livro de Enoque, então, assim, se dá a entender que ela tem esse grau de espiritualidade. Isso também fortalece, né, a fé dela na existência, dos seres. Se percebe que ela acredita nos seres, né, se percebe, né, ou ela, crê nas possibilidades, né. E é isso aí, pessoal, né, vamos vir aqui, é, e aí a gente, tivemos aí, ó, mais um vídeo react aí. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam ou, tem algo que eu fiquei faltando falar. Se eu fiquei faltando, dizer alguma coisa, coloque aí nos comentários, tá? Às vezes, eu não estava muito bem concentrado e daí a gente deixa algo passar que era importante, que vocês trazendo aí nos comentários, quem sabe se eu não posso fazer um vídeo parte 2, né, ou, encontrar um outro vídeo aí dela, com alguém ou só dela mesmo, e fazer um outro vídeo react dela, né, da Ana Paulina Luna, né, a congressista, né, e daí a gente pode, saber mais coisas, né. Daí a gente pode saber mais coisas, porque, é importante, né, saber o que está acontecendo para quem gosta de OVNI, para quem gosta, de ufologia, de seres, espiritualidade, autoconhecimento e tudo que envolva essas questões também de conspiração, né. Então, querendo ou não, é interessante continuar, pesquisando, tá. Quero agradecer aí pela sua presença, pela sua companhia, muito obrigado. Eu desejo aí alegria, felicidade, muito amor na vida de vocês, que Deus proteja vocês aí, tá? Muita saúde. E é isso aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau e até os próximos vídeos. Falou!